Você tem esse sentimento de que você gostaria de ler livros, de absorver realmente algum conhecimento mais profundo, assim, da literatura, poder ler páginas e páginas, transcender essa coisa de ficar vendo videozinho na internet para adquirir conhecimento, vídeo no YouTube. Nada contra, assim, mas você tem essa sensação de que você queria algo a mais, algo mais profundo, mais didático, talvez algo acadêmico, um livro mesmo, um texto longo, mas tem essa coisa, né, chato ou difícil, ou você não adquire o ritmo, a disciplina, o gosto, o que seja, mas você não consegue ler. Se você se identifica com isso de alguma forma, talvez eu possa te ajudar com esse vídeo, viu? Porque foi o que me ajudou. Então, eu realmente espero estar passando aqui alguma coisa de valor para você. O que me fez começar a ler livros foram duas coisas, na minha opinião, porque eu andei pensando muito nisso desde que eu comecei a conseguir ler de verdade. Porque eu sempre fui essa pessoa que tinha muita vontade de ler, mas acabava no final das contas lendo só umas 10 páginas no máximo, sabe? Enfim, o que são essas duas coisas, né, que fizeram efeito pra mim? A primeira delas é que eu não escolhi os meus livros com base na cultura, ou no que me disseram, ou no que o status quo disse que era bom ou interessante. Eu escolhi os livros baseado puramente na minha vontade de ler. E naquela vontade, assim, cara, sendo bem sincero mesmo, que vem da diversão, porque às vezes tu é muito jovem, não tá acostumado a ler e tu tem que ler alguma coisa que te agrada, sabe? Senão, sei lá, vai pegar um livro denso só porque tu sabe que é genial, de que adianta se não vai ler nem a metade? Eu tentei ler O Iluminado, né? É, e aconteceu isso comigo. O livro tava parecendo incrível, mas eu não cheguei nem na metade dele, porque eu não estava pronto para ler aquele livro, eu não tinha experiência nenhuma com livros. Mas de repente, um livro um pouco menor, de algum assunto talvez que você possa se identificar mais, né? Um livro mais bobinho assim já pode te introduzir à leitura. Às vezes, um livro de entretenimento mais focado para você dar uma risada, talvez. Isso, se você for jovem, acho que ajuda, viu? E o segundo ponto que eu utilizei, acabei utilizando por necessidade, mas me levou realmente a ler. E esse aí, cara, deslanchou demais a minha leitura. Que foi quando eu parei de ter frescura com o ritual da leitura, sabe? O que eu quero dizer com isso? Eu parei de pensar assim, tá, vou aqui ver uma hora do meu dia para ler o meu livro todos os dias na minha cama tomando um chazinho. Não, eu comecei a ler quando eu tinha tempo, quando eu tava entre as atividades. Por exemplo, eu tô pegando, tava pegando, né? Agora não tô mais porque tá tudo inundado aqui no Rio Grande do Sul e eu não posso andar mais nas minhas viagens, mas eu tava pegando esse ônibus todo dia quase. Uma hora e meia de viagem, não muito. Mas, poxa, o que tu vai fazer numa hora e meia de viagem? Ficar ouvindo música a viagem inteira? É bom às vezes, mas que te custa abrir um livro e tentar dar uma lida, sabe? Ah, se for um livro especial que você quer ler no seu quarto, quentinho, tomando seu chazinho, daí você guarda pra ler ele quando você já estiver lendo, quando já tiver uma certa. Já tiver pegado gosto pela leitura, sabe? Mas não. Ah, ou também tenta. Eu sou a favor de você ir muito pelo seu instinto e pela sua vontade. Tem que descobrir o que funciona pra você, mas
O que eu quero te passar aqui é: leia sempre que tiver oportunidade, anda por aí com um livro de bolso, livro na mochila, leia no intervalo do trabalho, no intervalo da escola, lê quando tá pegando aquele ônibus longo de viagem, porque você vai absorver, você vai aprender o conteúdo do livro e você vai se acostumar com o ato da leitura. Você vai se acostumar com o ato da leitura de um jeito que eu não sei explicar, porque para mim aconteceu na prática. Eu fiz isso e eu comecei a pensar: nossa, eu tô realmente lendo, poxa, isso é legal. E eu coloquei na minha cabeça que tem que ler quando puder. Não tem que ter muita frescura com leitura, principalmente livro acadêmico, didático, porque esses aí não é muito atmosférico, né? Não é uma história que você tá lendo. Então, absorve o conhecimento ali sempre que você tiver a oportunidade, que de repente você já vai ter lido uns 5, 6 livros da mesma área, vai estar sabendo um monte de coisa, podendo se exibir para um monte de gente que você lê livro, tá? Não que esse seja o objetivo principal, mas eu sei que você vai se exibir pro pessoal. Eu sei, não precisa. Não precisa fingir. E tá tudo bem. Eu respeito. E mais uma coisa, meus queridos. Quando vocês começarem a ler, não inventem essa coisa de que tem que ler 80 mil livros por ano, fazer um negócio milimetricamente calculado, porque você vai acabar, na minha opinião, lendo menos e folhando mais páginas, sabe? Deixa a leitura vir no tempo dela, vai lendo os livros com calma, vai prestando atenção, absorve bem aquilo lá que você está lendo, volta na página se precisar, que é normal, tá bom? Quando eu comecei a ler também, não sou um mega leitor que lê 1 milhão de livros por ano, mas estou lendo cada vez mais e isso está me deixando muito feliz. Então, curtam o processo que eu garanto para vocês que vocês vão não só ficar satisfeitos, mas também vão se divertir no meio do caminho e não só ficar correndo atrás de um objetivo que de repente nem é para acontecer agora, é para acontecer daqui a um tempo quando fizer sentido na jornada de vocês.